Sobre o São Paulo Futebol Clube. E eu vou falar com o meu amigo Léo Lepre, nosso repórter gatíssimo. Léo Lepre, o Zubeldia rodou mesmo, é isso, meu querido? Fala, Fred, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo, a saída foi definida na manhã de hoje, mas poderia ter acontecido antes. O técnico argentino colocou o cargo à disposição depois da derrota contra o Vasco na quinta-feira. Lembrando que o São Paulo vem de 3 derrotas consecutivas e está numa zona perigosa no Campeonato Brasileiro. O Zubeldia entendia que já não tinha mais de onde extrair desse elenco do São Paulo. Ele acha que já deu ao máximo tudo o que ele podia, tanto ele quanto a comissão técnica, e já tinha oferecido deixar o cargo à disposição depois dessa derrota contra o Vasco. Ele foi convencido pela própria diretoria, ainda no Morumbi, a tomar mais uns dias, um tempo para pensar, aproveitando essas férias por conta da Copa do Mundo de Clubes. Então, ele foi até a Argentina, ele está lá, inclusive, conversou com os familiares, se reuniu novamente com sua comissão técnica e decidiu, então, que o ciclo dele no São Paulo estava encerrado. Houve uma reunião hoje pela manhã, isso foi manifestado novamente, e o que a diretoria do São Paulo procura é uma saída amigável para não ter que pagar o valor da multa Zubeldia, ali por volta dos 3 milhões de reais. Para antecipar, a diretoria já conversa com o plano A, que é o retorno de Hernan Crespo, outro técnico argentino que foi campeão paulista com o São Paulo em 2021 e deve ter novidades ainda no decorrer da tarde dessa segunda-feira. Crespo está bem perto de ser anunciado o novo comandante do São Paulo. Fred. De clubes da FIFA, com os clubes brasileiros, Flamengo que estreia hoje, Fluminense amanhã, Botafogo e Palmeiras ontem, falamos de Real Madrid. E agora voltamos aqui para o Brasil, para o São Paulo Futebol Clube do Júlio Casares e do Zubeldia, que pode ir embora, pode estar deixando ou pode deixar o São Paulo. É isso? Eduardo Afonso conosco no F360. Bom dia, Edu, tudo bem? Fala, Bel, como é que você tá? Tudo bem contigo? Grande abraço a você, a Mari, Eugênio, professor Celso Zelt, fã de esportes, porta do CT, e por aqui não deverá acontecer mais, aliás é só questão de oficialização por parte do clube, aquela saída a pé do Zubeldia, que morava aqui num conjunto residencial que fica quase à frente do CT da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. O Zubeldia está deixando o São Paulo. Técnico contratado no dia 21 de abril do ano passado, somou 85 jogos no comando do São Paulo, destes esteve em campo apenas em 74, os outros 11 ele estava suspenso, então foi representado por seus companheiros de comissão técnica, né, o Grueso e também o Cubeiras. Foram 38 vitórias, 27 empates e aquela derrota para o Vasco foi a 20ª, aproximadamente 55% de aproveitamento. Vamos tentar resumir o que aconteceu de quinta-feira para cá. São Paulo perde para o Vasco numa atuação terrível por 3-1 no Morumbi. É vaiado desde o primeiro tempo, assim que tomou o segundo gol, pelos pouco mais de 20 mil torcedores que lá estiveram. Ao término do jogo, já na madrugada da sexta-feira, eu ainda estava lá, fui um dos últimos a deixar o Morumbi, conversei com o dirigente do São Paulo que me garantiu: o Zubeldia permanecerá. E aí eu fui buscar os argumentos para a permanência do Zubeldia, né? E consegui descobrir que era bom relacionamento com o grupo. O São Paulo entendia que ele receberia reforços a partir da volta desse período de férias que acontece aqui no São Paulo dia 26. Reforços UDM, reforços que poderão ser contratados e que não seria justo ele, que trabalhou com um time tão desfalcado, mandá-lo embora na hora que os reforços estivessem chegando. Claro que também a parte financeira pesou, uma multa de 3 milhões de reais, e o São Paulo precisaria correr atrás de um outro técnico. O mercado não era tão farto, era restrito, então não havia um nome logo de cara para assumir. Tudo isso foram argumentos apresentados para a permanência do Zubeldia. Porém, o Zubeldia viajou para a Argentina no dia seguinte, essas férias de quase 14 dias, e ele já tinha deixado o cargo à disposição depois da derrota, e aí conversou bastante com familiares, com pessoas ligadas a ele, membros da comissão técnica, e chegou a um consenso de que não conseguiria extrair mais nada deste grupo do São Paulo. Comunicou isso à direção do São Paulo ontem, e agora o Zubeldia é apenas uma questão de oficialização. O que está acontecendo, Abel, para que isso seja colocado nas redes sociais do clube? Vai rolar, ou está rolando, a gente não tem um horário certo, uma videoconferência entre os dirigentes do futebol de São Paulo e o Zubeldia da Argentina. E aí, para não ficar, digamos assim,
com falta de ética, não vão comunicar enquanto não terminar esta reunião. Como é uma vontade do Zubeldia, um pedido que partiu dele, o São Paulo não vai arcar com uma multa de 3 milhões de reais, mas pode chegar ali a um acordo de pagar uma parte dessa multa, isso tudo está sendo definido. E mais do que isso, o Zubeldia deixou um bom ambiente com diretores e jogadores, eles querem preservar esse bom ambiente para quem sabe no futuro o técnico ter as portas abertas e retornar do São Paulo. Assim terminar esta videoconferência, essa reunião de despedida, o São Paulo deve oficializar de forma, nas suas redes sociais, deixar de forma oficial a saída do Zubeldia. Zubeldia que deixa o São Paulo classificado nas oitavas da Copa Libertadores, pega o Atlético Nacional, classificado nas oitavas da Copa do Brasil, pega o Atlético Paranaense, mas mal colocado no Campeonato Brasileiro, só 2 vitórias, é o 14º colocado e a torcida já falava em Série B, ou pelo menos em briga para não cair na Série B. Quem será o substituto de Zubeldia? O nome mais forte nesse momento é Hernan Crespo. Inclusive, ele esteve, Abel e companheiros, no jogo da seleção brasileira contra o Paraguai, na Arena do Corinthians, na semana passada. O Crespo tem o seguinte currículo aqui no São Paulo. Chegou logo durante a pandemia, logo após aí uma fase conturbada com o Diniz e tudo mais, conseguiu um título paulista. Dos 3 conquistados na década, um deles é o paulista com o Hernan Crespo. Sob o comando do Crespo foram 57,23% de aproveitamento dos pontos, com 24 vitórias, 19 empates e somente 10 derrotas. Um detalhe do Crespo: em nenhum momento da sua passagem pelo São Paulo ele jogou com torcida, sempre com o estádio vazio, porque pegou toda uma era de pandemia. Não é oficial, mas é o primeiro nome, é o nome mais comentado. Assim que oficializar a saída do Zubeldia, o São Paulo deve partir para as negociações com o Hernan Crespo e, quem sabe, anunciá-lo como substituto. Sai um argentino, entra outro argentino e o São Paulo segue aqui, esperando também a chegada de reforços. Abel. Muito obrigado, Eduardo Afonso, ao vivo lá em frente ao CT do São Paulo, ali na região da Barra Funda, trazendo as informações e deixando claro que já há um acordo aí entre São Paulo e Zubeldia para ele deixar o comando do time. Bom dia, boa semana, Edu. Professor Celso. Quase. Era o problema? Era o Zubeldia? Vai trocar de técnico, vai se acertar tudo no tricolor, é isso? Eu acho que até vai se acertar, porque vão parar os desfalques, podem vir eventuais reforços, aí vai ficar a impressão... Mas por que não para os desfalques, não vem os reforços com o Zubeldia? Porque acho que o próprio Zubeldia não quer. Tá com um cheiro de programa de demissão voluntária. Eu acho que tem muito da iniciativa dele aí. Acho que nessa parada, até pelo que o Edu Afonso trouxe, houve um comum acordo ali. Na verdade, quem tirou o emprego dele foi o Diniz, né? Ele me parece cansado. Não fosse a derrota pro Vasco da forma como foi, com o Vasco jogando claramente superior, de forma superior. Por causa de um jogo, o cara perde o emprego? Porque é o seguinte, se aquele jogo o São Paulo ganha, beleza, ia tranquilamente para as férias, voltava, começava de novo, tem sempre esse argumento de que, ok, tá faltando muita gente, muitos desfalques, só que aquele jogo escancarou... Não é jogo só não. Aquele jogo, claro que não é só um jogo, mas aquele jogo escancarou que é um trabalho que não estava tendo desempenho, não estava tendo base, não estava tendo conceito bem desenvolvido, apesar de todos os desfalques. Eu acho que aquele jogo é a gota d'água. Se não fosse a derrota como foi, de forma obviamente superior do Vasco, que é um time com um investimento menor que o São Paulo hoje, ele teria tempo para, durante as férias, organizar o time, trabalhar de novo, pegar os jogadores que voltam, mas ali foi, por ser o último jogo antes da paralisação, eu acho que teve muito impacto. Acho que ela viria contra o Flamengo. É o próximo adversário, né, do São Paulo, no retorno. Se jogaria um mês mundial. Fora, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a saída do Zubeldia, ela era bola cantada. Porque o São Paulo, nas últimas temporadas, ele nunca se firmou. Era sempre uma incógnita como seria o de São Paulo no jogo seguinte, independentemente do adversário. Então, enfim, mas partiu do próprio Zubeldia, então acho que ele também entendeu que estagnou ali. Não adianta. Aquele boa tarde pra você, porque o Zubeldia deu adiós. Saiu, deixou o São Paulo. E aí, Capela, atualiza o assunto, conta os bastidores, a decisão. Que coisa, hein?
Feia coisa, recomeçar a semana desse jeito. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação aí. Beijo pra você, uma grande semana para meus parceiros aí no estúdio, pra galera que nos acompanha, telespectadores e internautas. É o seguinte, um dia quente, uma semana que tinha tudo pra ser tranquila, um mês pelo menos tranquilo, jogadores em férias, aquela história toda, mas Zubeldia não é mais o treinador de São Paulo. Isso aí já é oficial. Tricolor agora há pouquinho divulgou de forma oficial através de um comunicado que eu vou até aproveitar para ler um trechinho aqui, ó. Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira, dia 16 hoje, as partes definiram que o técnico Luiz Zubeldia não permanecerá no comando do São Paulo Futebol Clube. Eu até peguei uns números aqui, ó. 85 jogos do Zuba comandando o São Paulo. Atenção, aos 44 anos, ele acumulou 38 vitórias, foram 27 empates e 20 derrotas. Atenção, não só o Zubeldia vai embora do São Paulo, como também Maxi Cubeiras, que era praticamente o técnico do São Paulo quando o Zubeldia estava fora, geralmente suspenso. Então o Cubeiras vai embora também. Carlos Grueso, Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano. Então a comissão técnica permanente do Zubeldia dá adiós. Tem uma situação importante. Qual é a multa rescisória? A informação que eu tenho, que eu consegui apurar, por mais que a diretoria não fale isso publicamente, a informação é de 3 salários mínimos. Estamos falando aí, junto com a comissão, 3 milhões, quase 4 milhões de reais. Fica aproximadamente aí entre esse valor. Então, a conversa é que foi de forma amigável. O que significa uma maneira amigável? Então não tenho que te pagar, tá tudo certo, bom voyage, vou te pagar só referente aqui aos dias e tchau, obrigado. E a informação importante é que Hernan Crespo já teria aceitado o convite do São Paulo. Só que tem uma informação importante em cima disso também. Na última passagem, primeira também do Crespo por aqui em 2021, que tirou o São Paulo da fila, conquistou o Campeonato Paulista, depois ele seria demitido por essa gestão do Casares, o que aconteceu? Ele sai do São Paulo, o São Paulo ainda tinha débitos com ele, o São Paulo foi acionado pelo Crespo na FIFA, porque o São Paulo não pagou aquilo que tinha que pagar. Agora a história é diferente, obviamente que se de fato ele acertar tudo bonitinho com o São Paulo, aquilo que ficou em débito lá atrás deve ser colocado também em contrato para agora. Mas a informação é, o nome mais quente para acertar com o São Paulo Futebol agora é justamente de Hernan Crespo, Renata Fã.